Bem, amigos, estamos aqui de volta com Gestão de Verdade para falar com uma das maiores autoridades brasileiras em ensino executivo, Samuel Barros. Samuel, se apresenta para a gente, conta um pouco da tua história e o que você recomenda para a gente poder se desenvolver em gestão. São muitas perguntas a serem feitas, mas já introduza dessa forma. Vamos lá, meu amigo. Tudo bem, Rafael? Um prazer estar aqui com vocês. A vantagem de ter amigos é que eles contam histórias sobre a gente, né? Uma das maiores autoridades, eu acho que você puxou um pouquinho o braço para minha sardinha. Eu sou um estudioso do tema, atuo na área já há alguns anos. Sou doutor em administração pela Universidade de Bordeaux e atualmente estou na cadeira de reitor do IBMEC, que é uma das maiores escolas de negócios do país. E a gente trabalha com educação executiva, principalmente. Uma sugestão que você já pede na largada para começar a se preparar, cara, adaptabilidade. Essa é a palavra da moda, é nisso que o executivo hoje tem que estar de olho, ele tem que estar pronto para se adaptar, ele tem que estar pronto para as modificações, até porque o mercado ele evolui rápido demais e mais rápido às vezes do que a gente é capaz de assimilar a essas atualizações. Um gestor hoje não adaptável, não preparado para continuar aprendendo o tempo inteiro, ele é um gestor que, infelizmente, vai estar muito em breve desatualizado e fora do mercado. A gente tem algumas fases da vida do profissional, né, que a gente pode conversar sobre elas. Você trata desde ele começando, né, na graduação até ele chegando no nível de especialização, né, se desenvolvendo, né, tanto estrito sensu quanto lato sensu. Vamos começar do começo, né? Você tem os jovens chegando ao mercado, né? A gente tem uma geração muito interessante à frente de nós. Brinco que nós dois aqui, né, os 40 a mais, somos a última geração híbrida, né, do mercado. A gente viu o mundo analógico, começou a ver o nascimento do digital. Você é muito mais digital do que eu, né? Eu brinco que ainda sou meio dinossauro em algumas coisas. E a gente vê uma nova geração chegando, né? Uma geração com velocidade, ela já está chegando já com o uso da inteligência artificial. Eu lembro que para fazer uma pesquisa precisava ir na biblioteca, né? Precisava pegar a Barça, né? Precisava ter uma Enciclopédia. Era uma enciclopédia, era um arcabouço diferente, né? A gente viu o nascimento do Google, né, bicho? E aí meus filhos eles não fazem nem ideia do que seja o mundo sem o Google. O que você acha, né? Como é que você vê esse novo jovem chegando ao mercado que muda a relação dele de trabalho, né, com muitos deles já se preocupando em ser empreendedores? Como é que você vê, né, essa relação entre, de um lado, os jovens que estão chegando no mercado de trabalho e a necessidade das empresas de terem profissionais para os seus quadros? Como é que você olha isso está casado, isso está descompassado? Como é que você vê esse alinhamento, tanto para o lado do jovem que está chegando, quanto para o lado da empresa que está demandando esses jovens talentos? Bom, vamos lá. Todas as gerações elas têm peculiaridades. Então, a nossa geração teve, a geração antes da nossa teve, a geração intermediária, que são aí os 30 e pouquinhos, tem as peculiaridades deles. E essa geração que está chegando agora na graduação, ela é uma geração mais ansiosa em termos comportamentais. E quando eu falo isso, é muito pelo costume deles de terem tudo entregue de forma muito rápida. Então a gente tinha que esperar para ver desenho animado. Eles apertam um botão, o desenho vai passar a hora que eles quiserem. Então isso já muda o perfil desse aluno, consequentemente desse profissional. Esse profissional ele tem uma característica muito interessante, ele aprende mais rápido também. A gente demorava um pouco mais para captar algumas coisas que essa geração pega mais fácil do que a gente pegava. E exatamente por essa ansiedade, exatamente por essa facilidade, cabe às instituições de ensino e nós que estamos formando esses profissionais criarmos um ambiente onde esse profissional não se desestimule. Então, na nossa época, o estímulo era muito simples. Tem que fazer, ponto. Para eles tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido com algum grau de desafio. Não pode fazer sentido ser fácil. Então, tem essa questão dessa geração. Essa geração, quando entra no mercado, ela tem uma outra característica. Por ela ser extremamente ansiosa, extremamente rápida em algumas coisas, ela perde o interesse muito rápido. E ela está muito mais interessada na sua própria qualidade de vida. Ela não é que ela seja mais egoísta, ela não comete os mesmos erros que nós cometemos no passado.
ela já aprendeu com alguns erros nossos. Então ela sabe que ela precisa, de em algum momento, botar a cabeça dela no lugar, porque senão ela vai surtar. Ela sabe que em algum momento ela vai precisar ter uma paz de espírito. Ela também sabe que ela precisa ganhar dinheiro. Então ela também sabe que precisa trabalhar. E o grande conflito hoje que existe é um conflito geracional entre a empresa e esse novo colaborador, porque a nossa geração que hoje está em posição de alta gestão, a gente está acostumado a fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito de forma eficiente. Não necessariamente essa geração já entendeu que funciona desse jeito. Eles ainda precisam que você explique exatamente o porquê, tem um tempo deles para entender aquilo, para assimilar. E aí existe esse conflito das gerações. As empresas estão tendo alguma dificuldade para se adaptar a esse profissional. E aí faz parte da nossa missão como educador também treinar esse profissional dentro da instituição para que a empresa não tenha essa dificuldade de se adaptar a ele. E também esse profissional está tendo dificuldade de se adaptar à empresa, porque para ele, a empresa precisa ter uma missão clara, uma visão clara, precisa ter um objetivo sustentável claro, que faça ligação direta com seus próprios valores. E às vezes esses valores são muito difusos, até para ele mesmo. Ele não sabe quais são os valores dele. E quando você não sabe o que quer, qualquer coisa está errada. E esse é uma das grandes problemas, uma das grandes dificuldades que a gente observa nessa geração quando ela entra no mercado. Tem um ponto que você trouxe muito interessante sobre essa geração, eu queria explorar isso um pouco mais com você. É uma geração que ela é dotada de pouca ou nenhuma paciência, né? Como eles veem o mundo mudar muito rápido, né? Eles acreditam que as ideias são as melhores, né? Com a inteligência artificial, todo mundo tem uma ótima opinião sobre um problema complexo. Normalmente essa opinião ela é equivocada, ela não resolve o problema. E aí você tem esse aluno, ele já tem um primeiro divisor de águas, né, para poder equivaler, né? Eu vejo a faculdade, tem algumas pessoas que valorizam, desvalorizam, é uma discussão que a gente tem nesse meio de internet. E eu vou trazer uma reflexão para a gente, né? Fazer a faculdade não vai garantir que você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. A faculdade vai ter um processo ali onde você vai se adaptar a uma rotina durante X horas por dia, durante um determinado tempo, onde você vai ser capaz minimamente de entregar aquilo que foi pedido de maneira ordenada e ganhar um conhecimento de maneira estruturada para que você possa alçar voo, né? Eu não posso querer pegar um avião sem fazer a aula teórica de saber o que é o brevet, né? Então eu preciso de alguma maneira trabalhar isso de maneira estruturada. Um grande ponto para isso é que os professores, né, nós somos formados numa época anterior. Então a gente tem um conflito que já começa dentro da própria instituição, da própria sala de aula, né? Não pensando institucionalmente, mas pensando como professor, de lidar com esses alunos. Como é que você vê essa relação e esse entendimento? Na nossa época, a gente tinha um entendimento de autoridade de maneira muito definida. E para você ter uma formação burocrática, né, buscando uma Max Weber, você precisa de tempos e movimentos definidos. E aí, com a criação do Vale do Silício, né, das metodologias ágeis de gestão, né, das combinações por squad, como, por exemplo, trabalha o Spotify, você muitas vezes tem um desordenamento dessa comunicação. Como é que você vê isso, né, e qual é o grande desafio que você tem metodologicamente para conseguir, numa escola para executivos de ponta, né, equilibrar esse cenário tão conflituoso e complexo que é o início da jornada do profissional, né? Então, ali dentro é o laboratório seguro onde ele, de alguma maneira, vai precisar desenvolver essas competências socioambientais para ele poder se desenvolver na carreira dele, mesmo que ele queira ser um empreendedor. Porque, no fim do dia, né, a gente sempre depende de duas coisas, né? Cliente e resultado, né? Então, como é que você enxerga isso? Como é que você tem lidado com isso? Qual é a tua orientação nesse processo para que esses jovens que estão chegando ao mercado eles possam entender que a faculdade, a universidade, ela tem uma função específica de desenvolvimento, uma réplica, né, do que eles vão encontrar de forma muito mais severa na vida profissional. A faculdade ele tem todo esse objetivo que você apresentou, mas tem um essencial que não faz parte dessa questão toda desenhada por você, mas é bom de deixar claro.
A faculdade é o melhor lugar para fazer network e relacionamento de alto nível que você pode ter. É onde você vai conseguir a tua primeira oportunidade e os seus colegas de sala são aqueles que vão caminhar com você pelo resto da sua carreira. E quando não são eles, são alguém que eles fazem parte da rede de relacionamento. Então, a faculdade ela não é só um lugar onde você vai ser capacitado e treinado. Ela é um lugar onde você vai criar relacionamentos sólidos. E relacionamentos esses que, de algum nível, vão poder comprometer o seu sucesso futuro ou não. É muito perceptível para a gente que aqueles alunos que são reconhecidos historicamente na faculdade como excelentes alunos, no tempo, efetivamente se tornam excelentes gestores, que se tornam, por sua vez, executivos de renome. E aqueles que já eram vistos na faculdade como malandros, em algum nível de malandragem, têm um caminho um pouco mais tortuoso, tem mais pedras a quebrarem para conseguirem chegar no sucesso real. Na nossa visão de sucesso, deixa eu corrigir isso, porque sucesso é um conceito relativo, como já ensinado por diversos autores. Mas no nosso conceito de sucesso, eles teriam maiores pedras para quebrar. Em relação a essa questão de autoridade trazida por você, existe um quesinho aí que ele é uma pegadinha. O aluno atual ele sabe quem é a autoridade na sala. Ele sabe a importância do professor, ele entende isso. Ele não está ali achando que o professor é um colega dele na sala de aula. Ele sabe que existe um professor, o professor é a autoridade máxima dentro daquela sala, ele sabe que existe uma coordenação, ele sabe que existe uma pró-reitoria, uma reitoria e por aí vai. Ele sabe a hierarquia. No entanto, ele precisa que esse professor demonstre a sua real liderança e conhecimento. Ele precisa de uma demonstração clara de que realmente ele é uma autoridade. Na nossa época, isso definitivamente não era necessário. Se alguém chegasse, se meu pai batesse no meu ombro e falasse, respeita teu professor, o cara nem precisava ser meu professor. Colocou o título do professor na frente, eu respeitava, pronto. Era simples. Hoje em dia precisa, porque a informação ela é fluida. Você tem informação disponível em todo lugar. Você tem experiências disponíveis em todo lugar. Então, o professor ele precisa estar pronto para apresentar para esse aluno que está ávido por aprender alguma coisa nova, de que ele tem algo a agregar. Que ele não está ali só repetindo alguma coisa que está num livro, que alguém já repetiu num vídeo de YouTube, que está repetido outras 242 mil vezes em outros vídeos de YouTube. E como é que a gente adapta isso? O professor ele traz a vivência. Ele efetivamente coloca na sala de aula, ele bota sentado à mesa, e aí quando eu falo sentado à mesa é uma expressão completamente criativa para esse momento, ele bota o conhecimento da vivência dele sentado à mesa junto com o aluno, para que o aluno possa ver, cara, isso aqui que está escrito nesse livro, por exemplo, a teoria do mercado eficiente de Fama, como é que ela funciona no Brasil? O que já foi feito e o que já foi vivenciado sobre essa questão de mercado eficiente? Será que o mercado eficiente desenhado lá em 1970 é o mesmo mercado eficiente de hoje? Será que existem adaptações disso para um cenário tropicalizado brasileiro? Será que em Angola vai funcionar diferente? Então, se o professor não tem essa experiência para trazer essa dinâmica para ele, efetivamente se torna um pouco mais desafiante esse aluno abraçar esse professor e levar até o final. No entanto, à medida que o professor coloca a experiência real dele, no mundo real, e traz isso para o aluno, fala, cara, tá vendo aqui? Tá vendo esse dia aqui em 2008 que o mercado derreteu todo? Por quê? Porque graças à visão de mercado eficiente, que você tem um conjunto significativo de agentes atuando, o mercado se comportou desse jeito. Tá vendo? Fama, 1970, fazendo efeito em 2008. Guerra, Ucrânia, Rússia. Tem efeito em mercado? Tem. Onde? Quais são as posições? Tá. Existe algum histórico desse comportamento? Existe. Teve comportamento de Segunda Guerra, teve comportamento de Guerra da Coreia, que você tem exemplos para isso. Que o aluno, por mais que tenha isso na internet, em alguns níveis disponíveis, ele não tem ainda a experiência para ligar uma ponta com a outra. E aí é onde entra o professor. O professor ele vira muito mais hoje um mentor e um tutor desse aluno do que o nosso antigo professor, que era cuspir giz no quadro.
basicamente um escritor e uma forçação de barra para transferir conhecimento. O conhecimento hoje está disponível. O que o aluno não tem, muitas vezes, é a capacidade de conexão. E o professor ele consegue fazer isso pela experiência dele. Isso é muito legal que você descreveu, que essa dinâmica, ela me parece ser muito próxima do que a gente observa nas empresas, né? Você tem a geração hoje, né, 40 a mais, em posição de liderança, que veio do professor cuspe-giz e que está, às vezes, acostumado ao top igualadão, né? Eu mando, você obedece e você vai tocar da maneira que eu estou colocando. E essa geração nova que ela chega com uma outra dinâmica de interação em própria sala de aula, com essa troca de conhecimento de maneira muito descentralizada e que muitas vezes o aluno pode ter até um acesso a níveis de profundidade de informação até maior do que o próprio professor, dependendo do quanto ele resolveu se especializar naquilo. E existe um complexo que a gente carrega a vida inteira, na primeira e na segunda infância, que é o complexo do gabarito, né? O complexo de você ter uma avaliação, né, unilateral e unidirecional, né, de uma entidade, que é o professor em sala de aula, eu estou falando lá da primeira e segunda infância, onde você deve uma obediência que daí você tem que fazer a prova sozinho, né? E aí essa pessoa ela evolui, né? Esse jovem evolui, ele vai entrar no mercado de trabalho. Antes de entrar no mercado de trabalho, sem seguir um caminho de fazer terceiro grau, ele passou por um processo altamente excludente, né? Que ele vai fazer um Enem ou vai fazer uma prova para uma instituição, onde ele é altamente competitivo. Depois você quer que essa pessoa seja colaborativa, né? Evoluindo na nossa discussão, né? A gente falou aqui um pouco dessa galera mais jovem que está se formando, indo agora para aquele gestor que está começando ali na vida dele. Quais são os desafios desse jovem executivo que veio talvez às vezes não tão jovem, né? Talvez ali na casa dos seus 40, para lidar com essa geração? Como é que a tua visão de formação do indivíduo, né, transcendendo a instituição que você representa, mas olhando de maneira geral, como é que você vê os desafios dessa nova geração no que tange a liderança e você conseguir fazer com que as pessoas caminhem na mesma direção? Porque hoje eu tenho a notória percepção de que a gente parece que está tentando pastorear siri, né? Você joga um balde de siri, está indo um para cada lado, você tem que ter uma habilidade quase que sobre-humana para fazer com que todos esses siris eles andem de maneira ordenada. Como é que você enxerga essa dificuldade desse gestor, né? E quais são os desafios até do ensino, né, da andragogia, para poder trabalhar com isso, para que esse gestor consiga pastorear esses siris que a gente tem nas empresas? Eu vou trazer uma frase de um antigo gestor meu, que eu uso ela para a vida. Diga-me como me medes, que eu te direi como entregarei o resultado. Simples assim. Essa geração que está chegando no mercado, ela, por incrível que pareça, ela sim é um desafio para o gestor médio, principalmente na nossa geração, porque a gente está acostumado a mandar. Porque a gente foi ensinado a ser mandado. Então, nesse cenário de a gente estar acostumado a mandar e ter sido acostumado a ser mandado, para a gente é mais fácil continuar mandando. Ponto. Aí é uma questão de dificuldade de adaptação nossa. Tá? À medida que você entende que o racional dessa criatura que está chegando é diferente, você, como o mais experiente, é sua responsabilidade ser flexível. É sua responsabilidade apresentar para ele qual é o caminho. Por quê? Porque ele é o novo. Você está formando. A tua função é aquilo que eu trago, é a mesma visão do professor. Ele não é mais o cuspe-giz. Ele é um mentor. Ele ajuda no caminho. Tá certo, nem todo mundo vai querer seguir o caminho. Beleza. Cada um tem sua individualidade. Mas esse profissional, esse gerente médio, esse gestor médio, que está recebendo essa geração, tem por responsabilidade entender que essa geração é diferente, explicar para essa geração qual é a cultura da empresa, e aí esse profissional ele vai decidir se aquela cultura faz parte ou não dos valores dele. Se não fizer, ele vai sair do sistema, tranquilo. Mas você, como gestor, fez a sua parte. Você apresentou qual a cultura, você recebeu esse profissional, você entendeu como é que ele funciona, e você passou a instrução de uma forma que ele fosse capaz de captar. Eu lembro muito bem,
meu segundo dia como analista numa operadora de plano de saúde, há muito tempo atrás, que a minha diretora chegou para mim e falou: Samuel, eu preciso de um relatório de indicadores da operação. E saiu da sala. Ela só fez isso. Ela entrou na minha sala, estava eu e um outro colega analista, eu tinha 2 dias de empresa, ela bateu no meu ombro e falou: eu preciso de um relatório de indicadores da operação. E ponto. Ela era diretora médica. Ela nem era diretora financeira, nem operacional. Eu fiz um manual, porque no final acabou sendo um manual, com 87 páginas de indicadores. Todos os indicadores que eu consegui construir da operação. E entreguei para ela. Por um motivo muito simples. Eu não sabia o que ela queria. Eu sabia que ela queria indicador. Então eu gerei todos os indicadores que eram possíveis ser gerados com os dados que eu tinha acesso. E entreguei para ela. Ela pegou aquele calhamaço de papel, olhou para aquilo e falou: eu só queria da área médica. Pegou as 67 páginas, puxou 3 e jogou as outras 64 fora. Você faz isso com um profissional novo hoje, ele no mesmo momento vai embora. Por quê? Porque você não foi claro na sua explicação. A gente está acostumado a não receber explicação clara. Essa geração não. Ela precisa de claro e ela precisa mais. Por que você quer isso? Porque ela também quer pensar no tema. Eu preciso de indicadores para uma reunião X, no qual a gente vai tomar decisões XYZ. Ela quer ter a oportunidade de agregar naquele seu pedido. Então, se você faz isso, você acaba tendo um grupo junto com você extremamente interessado, extremamente capacitado. Claro, nem todos, né? Como eu falei, individualidades, mas que tendem a entregar algo, inclusive, muitas vezes melhores do que a gente entregava lá atrás, pela falta de informação que a gente tinha. Falta da informação do pedido. A gente fez, a gente entregou, a gente está onde está hoje. Mas essa geração ela precisa desse negócio mais mastigado, mais claro. Isso vai demandar tempo do gestor. E se ele quer conviver com essa geração, ele vai ter que se adaptar a isso. Porque essa geração ela não vai mudar em relação a isso. A gente pode treinar ela na faculdade, a gente pode preparar ela para o mercado, a gente pode deixar ela prontinha. Mas isso tem a ver com valores. E valores são pessoais. Então, isso é muito interessante, que isso é uma dicotomia, né? Porque no nosso tempo o mercado mudava mais devagar. Hoje você tem um mercado que muda muito, muito rápido. Então você precisa, muitas vezes, de uma informação de consumo que ela é instantânea e você, muitas vezes, só precisa que um dali para poder ter um parâmetro de tomada de decisão e não necessariamente ter um porquê por trás. Do outro lado, eu tenho um gestor que ele não foi treinado para isso, ou seja, ele foi... eu tenho a ocorrência muito grande do efeito Aurel. O cara é um ótimo técnico, é um ótimo analista, ele alça a ser gestor, onde eu preciso ter um entendimento de negócio, entendimento de pessoas e a parte técnica. A parte técnica ele conhece bem. A parte de pessoas e a parte de gestão ele aprende, né? Eu jogo ele no mar, vê se ele não afoga, se ele nadar de cachorrinho, ele continua lá como gestor e assim ele vai indo na vida dele. Não é uma... não precisa ser assim, né? Então, acho que é um ponto assim, né? Para você construir, né, um gestor, pelo menos assim eu enxergo, você tem que ter uma tríade, né? Tem que ter a experiência, que ela é essencial, né? Então, tem gente que vai usar uma técnica péssima na quadra para jogar tênis, mas joga tanto que vai ser ótimo, né? Vai ter o contraponto disso, vai ter dor articular até, mas vai jogar e vai ganhar o que tiver que ganhar. Tem o contraponto disso. Sem a técnica. Eu tenho a técnica, né? Que eu aprendi a fazer o know-why, né? Saber por que eu estou pedindo mais do que só fazer know-how, know-why. E eu vou ter, na verdade, dentro dessa know-how, know-why, eu vou ter a repetição e geração de resultado. Então eu tenho o que a gente chama de qualificação, a gente pode ter a experiência e precisa ter uma certificação para garantir que você tem um processo, né, dentro dessa estrutura. Como é que você vê hoje a formação executiva para esses gestores? Porque a gente tem um modelo que ele foi estabelecido há 20 anos atrás dos MBAs, né, das especializações de lato sensu. Hoje a gente vê de maneira generalizada que esse modelo ele é um modelo que ele teve muita força, ele teve uma volumetria de alunos muito grande. No começo, né, dessa onda, a gente teve uma estruturação
onde a gente tinha profissionais muito sêniores, né, entrando nos MBAs, nas especializações. Isso foi evoluindo para as especializações, onde é praticamente uma extensão da graduação, né? Então, assim, muitas vezes você... Claro, os cursos, as instituições, elas clusterizam, né, esse público, mas você acaba tendo que quase um quinto ou sexto ano da graduação daquele indivíduo, ou um tecnólogo que de alguma maneira foi se desenvolver. E hoje você tem um advento que os grandes gurus se colocando, né, com os MBAs de 3 dias, né? Eu tenho ojeriza isso, né? Eu fico... Escorreu até uma lágrima aqui. Lágrimas escorrem dos nossos olhos quando a gente vê isso, né? Porque as pessoas, para ter 5 anos de experiência, né? Quanto tempo você precisa, né? Pelo menos 5 anos. Então, assim, o cara que aprendeu o que você aprende fazer em 18 meses, em 3 dias. Como é que você vê e como é que você lidar com esse ambiente onde você tem essa pororoca acontecendo? De um lado, as pessoas querendo fazer tudo muito rápido pela ansiedade desse jovem profissional que chega, e do outro lado, o tempo necessário da fruta e não da fome, né? Então, assim, não adianta colocar 9 mulheres grávidas ao mesmo tempo, que elas vão precisar de 9 meses para poder concluir a sua gestação. Não vai adiantar querer que em 1 mês você consiga ter o resultado final. Como é que você vê isso e como é que você endereça isso no teu dia a dia? Isso deve ser uma dificuldade para você, imagino, lidar com essa dicotomia de mercado. Como é que você trabalha isso? O mercado, ele é um ser vivo, antes de mais nada. Ele é mutante, ele se adapta, ele se arruma, ele se ajeita, ele está pouco se lixando porque eu penso sobre ele ou o que você pensa sobre ele. Então, ele vai se adaptar de acordo com as necessidades dele mesmo. Existiu um momento onde o mercado de MBA era um mercado muito grande. Existiu um outro momento onde esse mercado ele migrou para um mundo mais digital, menos físico. E agora a gente está num terceiro momento que a gente ainda não entendeu, a gente está tentando entender exatamente como ele é. Tá? O MBA ainda é um programa, ainda é um produto, vou chamar assim, extremamente útil para o gestor. Até porque, além de melhorar as condições técnicas dele, gera um relacionamento e gera uma capacitação de certificar que ele efetivamente sabe aquelas competências técnicas, que ele tem aquilo como algo que faz parte do seu currículo. É claro que aí você tem que pensar que existem MBAs e MBAs. Né? Então você tem coisas que você consegue afirmar que efetivamente teve aula, efetivamente ele aprendeu, efetivamente ele foi avaliado, efetivamente ele teve um network de alto nível em sala de aula para contribuir, e coisas que você seta para frente e conclui aquele negócio ali em 2 meses. Então, isso existe. Tá? Então, cabe a esse profissional separar o joio do trigo nesse momento. Acrescenta-se a isso que essa necessidade e essa ansiedade ela não é só desse recém-profissional. Nossos colegas que por acaso não estão sentados em cadeiras que gostariam, eles já estão contaminados por essa ansiedade também. Então eles sentem uma vontade quase irracional de entregar coisas que eles tiveram 20 anos para entregar e não conseguiram, por N motivos, e aqui ninguém vai julgar isso, e que eles querem entregar agora em 2 semanas, em 3 meses, em 3 dias. Quando você tem um cenário desse, você tem um cenário ideal para qualquer guru contar a história que quiser. Qualquer mentor mentorar sem ter a base necessária para fazer aquilo. Você tem agora criaturas na internet que nem terminaram o ensino fundamental e estão achando que são mentores. Então é um cenário completamente distópico se a gente considerar que para você mentorar alguém, para você instruir alguém, para que alguém consiga receber aquela instrução e ter aquilo como um valor agregado, aquela experiência precisa ser pretérita. Alguém tem que ter vivido aquilo. Alguém precisa ter passado por aquelas pedras, conhecer aquele caminho. E o que a gente tem visto é muita gente que não conhece o caminho tentando ensinar o caminho para outras pessoas. Como você sabe, eu sou uma pessoa que gosta de fazer esporte no mar. E nos últimos meses,
eu decidi me aventurar a fazer um esporte que eu nunca fiz, que foi vela. Eu não sabia velejar e continuo não sabendo, mas agora eu sei menos, eu sei um pouco mais do que eu não sabia lá atrás. E se eu pegar um livro Como Velejar, eu vou ler ele todinho. Eu vou te contar toda a teoria de como velejar. Até porque eu fiz isso. Eu li o livro todinho de como velejar antes de entrar no barco. Eu entrei no barco, eu me apoiei no barco, eu arrumei as velas do barco, eu caí na água. Mas eu li o livro todinho, eu sabia a teoria toda. E aí chegou o meu instrutor, que tem 30 anos de vela, bateu no meu ombro e falou: Samuel, tá vendo esse apoio aqui? Então, esse apoio existe exatamente para você não cair na água igual um mergulhador como você caiu. E aí eu fui procurar no livro o raio do apoio. Não tem. Só quem tem experiência sabe que aquele negócio serve para isso. Aquele apoio, no final das contas, é um apoio para te ajudar a subir no barco, não para não cair. Mas que ele também serve para você não cair. Mas você só aprende isso porque você passou por isso no passado e teve alguém mais experiente que você que te ensinou isso. Se por acaso hoje eu precisar ensinar para minha filha, vem cá, minha filha, entra no barco, senta no barco. Tá vendo isso aqui? Serve para você se apoiar e não cair na água. Ela não precisa cair na água, porque eu já sei que aquilo serve para ela não cair na água. Eu tenho a experiência. Como é que alguém que não passou por isso vai ensinar isso para outra pessoa? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, o que eu tenho visto no mercado são profissionais que são profissionais em vender cursos, mas não ter passado pela vida real, né? Como é que você enxerga o desenvolvimento desses jovens profissionais, dessa média gestão que está chegando, e a gente vai chegar lá nos sêniores, né, na geração cabelo prateado? Como é que você enxerga esse medo, essa aversão a risco, e quanto você acha que a pessoa tem que se jogar no mar para poder aprender? Acho que existe sim uma fase de preparação. Eu vejo alguns profissionais que o cara está no 4º MBA dele, eu fico perguntando, meu Deus, né, que disposição é essa? Vai gostar sim de fazer MBA lá na faculdade. Isso aí, bom cliente esse, né? Manter ele lá, né, para fazer todas as cadeiras possíveis. Só que o grande passo é que você só aprende a nadar nadando, né? Você aprende, claro que você precisa dos fundamentos. Então você começa com a construção de conhecimento até você conseguir transformar isso em competência. Como é que você vê essa ansiedade hoje de uma geração, né, que está em posição de liderança, que ele aprendeu a liderar na base do achismo, né, e que muitas vezes tem um problema, isso lá atrás originado, né, se eu tenho que fazer a prova sozinho, né, até um o professor perguntar para você, né, você vai fazer a prova sozinho ou você está fazendo a prova acompanhado? Acompanhado só se for com Deus, né? E assim, você olhava de certa maneira, você está acostumado a passar pelo caminho sozinho dentro do processo. E aí agora você está num mundo novo onde você precisa caminhar em conjunto, o conhecimento é co-construído. Como é que esse gestor trabalha? E esse gestor ainda tem a prerrogativa que a gente tinha lá atrás de que conhecimento é poder. Então você travava essa informação, criava aquelas zigas organizacionais. Dentro de toda essa história, você tem esse indivíduo tentando gerenciar um time que é multidisciplinar e que trabalha de maneira geral, né, de forma matricial, e ele precisa conhecer essa complexidade daqui. Como é que você vê toda essa teia de relacionamentos sendo ensinada por profissionais, ou a internet tentando mostrar aquilo que é bonito na teoria, mas pouco prático na vida real? Vamos lá. A primeira coisa que esse profissional precisa entender é que conhecimento não é poder. Ser capaz de transferir conhecimento é. Porque à medida que você ensina ao próximo, você ganha autoridade sobre o próximo. Porque ele começa a entender que ele só está onde está porque você o ajudou. Então, isso gera uma relação, não vou dizer de fidelidade, nem de lealdade, mas uma relação de gratidão. Não vou dizer também uma gratidão eterna, porque eterno nem diamante, mas você gera ali uma relação de comprometimento entre as partes.
Então, essa ideia de que meu conhecimento é poder, é uma ideia muito arcaica. Então, a primeira coisa que esse profissional tem que fazer é pegar essa ideia, faz um ali, joga no lixo. E traz uma outra ideia para o lugar, cara. Transmitir conhecimento é poder. Então, à medida que eu transmito conhecimento para esse colaborador, eu consigo ter um relacionamento melhor. Mas é claro que esse profissional ele veio de uma formação onde o meu conhecimento era poder, ele veio de uma formação onde o universo deveria girar em volta do umbigo dele para que todo mundo percebesse que ele é importante e o fato da importância dele seria o motivo dele ascender a determinadas cadeiras. É uma coisa que o mercado tem deixado muito claro há muitos anos e que tem muita gente que é cega para enxergar, é que se você é importante demais numa determinada cadeira, você vai ficar sentado nela. Você não cresce. Porque não tem ninguém para te substituir. E você é muito importante ali. Então, à medida que você não transfere isso para o próximo, lamento, você vai continuar sentado ali. Até quando? Até alguém descobrir um jeito mais legal de fazer aquilo e você não ser mais necessário. Isso vai acontecer. É só questão de tempo. Então, primeiro ponto, aprenda a transferir conhecimento. Segundo ponto, se você senta hoje numa cadeira de líder e não foi treinado para ser líder, faça cursos para se preparar para ser um líder. Faça cursos de liderança, faça formações em liderança, vai fazer um MBA, vai se preparar como gestor. Porque, como diz um amigo meu, o mercado ele aceita a incompetência durante algum tempo. E quando eu falo incompetência, é a falta de competência, não a estupidez. Ele aceita a incompetência durante algum tempo, mas ele espera que você se prepare. Então, vai se preparar. Se você está sentado numa cadeira de gestor e você nem se sente capaz de estar sentado numa cadeira de gestor, vai se preparar para se sentir. Porque em algum momento alguém vai perceber que você não se sente capaz de estar sentado ali. E quando isso acontecer, alguém vai levantar a mão e vai perguntar: quem foi que botou ele sentado nessa cadeira? Alguém vai ter que responder: fui eu. Mas por quê? Não, porque lá atrás, aí quando começa a ter que se explicar muito, e na carreira militar a gente tinha uma frase também interessante: quem se explica muito está errado. Quando você tem que se explicar demais, é porque você já está errado. Então, se prepara. Vai fazer formação. Que seja formação curta. Tem excelentes cursos de curta duração disponíveis no mercado. Tem excelentes MBAs disponíveis no mercado. Vai montar uma estratégia na qual o seu desenvolvimento vai acontecer. Vai montar um plano de desenvolvimento individual seu. Você não precisa de ninguém para desenhar isso para você. Mas é interessante você ter alguém para te apoiar nesse desenho, nessa trajetória. Alguém com mais experiência que você, alguém que normalmente está acima de você, pode ser inclusive seu próprio chefe, ele pode ser seu mentor nesse caminho. E neste cenário, eu te diria, aquele que está sentado numa cadeira de gestão e por acaso não se sente apto, mesmo já tendo feito MBAs, e aí 4, 5, 12, vai fazer um mestrado. Porque às vezes a tua insegurança ela não está na tua falta de conhecimento, e sim na forma de estruturar aquele conhecimento. E o mestrado ele vai ser capaz de te dar essa organização metodológica de estruturar aquele conhecimento para efetivamente aplicar na vida real. E aí o mestrado profissional ele entra nesse lugar. É muito fácil, eu sei disso, e talvez os nossos ouvintes, telespectadores, observem isso. É muito fácil, na minha cadeira, falar isso. Eu já estou sentado nela. Mas existe uma trajetória, existe um caminho, existe um conjunto de experiências, uma infinidade de formações, uma infinidade de experiências que fazem a gente poder falar o que a gente está falando sem correr o risco de alguém levantar a mão e falar: cara, ele nunca sentou numa cadeira de líder. Ou ele nunca passou por tal experiência XYZ. Ele nunca teve um colaborador geração Z na empresa dele. O que mais tem hoje é colaborador geração Z e aluno. Então, entender desse público faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu métier. Deixa eu dar um passo atrás na nossa conversa. Me explica para aqueles que estão nos ouvindo, né? Esse é um ponto bem bacana você poder contar essa história. Como é que você enxerga que a educação foi um fator de mudança
na sua ascensão de vida? Como é que você enxerga a relação? Existe uma relação clara entre a educação e mobilidade social? Você enxerga isso? Isso aconteceu para você? Conta um pouco da tua evolução, porque as pessoas às vezes acham que a gente caiu de paraquedas no lugar que a gente está, né? E assim, a sorte, o Messing tem uma frase que eu acho genial, ele falou, dá certo do dia para a noite, levou 17 anos e meio, né? Conta um pouco da tua história, que é bacana a gente poder entender, né, da onde saiu o reitor do IBMEC Rio e como é que a educação foi capaz de gerar mudança e como ela pode ser uma fonte de inspiração para quem está nos ouvindo. Bom, eu sou um carioca, nasci no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, no Hospital do Servidor de Estado. No entanto, eu fui produzido em Leopoldina, Minas Gerais. Então, toda a produção foi feita lá. E, por acaso, no dia, minha mãe estava no Rio de Janeiro e eu decidi nascer. Então, Mas depois eu voltei para Leopoldina, ainda bebê. E quando meus pais se mudaram para o Rio, a gente se mudou para a cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. E toda a minha formação, todo o meu ensino fundamental, ele acabou acontecendo na cidade de São Gonçalo. E muito interessante, todo ele por bolsa. Eu sou o segundo filho de 3 irmãos. A gente sempre estudou com bolsa porque meus pais nunca tiveram muitos recursos para financiar a nossa educação. Quem teve uma vida um pouco mais fácil, entre aspas, foi meu irmão mais novo, porque o meu irmão mais velho, com 14 anos, passou para o colégio naval, então deixou de ser custo dentro de casa. Então, sobrou um pouco de recurso a mais. E, por acaso, nesse mesmo período, meu pai virou militar. Então, aumentou a renda, reduziu um custo, então as coisas ficaram mais fáceis para o meu irmão mais novo. Só que nesse cenário, a gente teve sempre que estudar muito. Porque a minha mãe sempre foi muito pidona. Então, isso é uma característica da minha mãe que eu tenho um grande apreço por ela. Minha mãe nunca soube aceitar um não com tranquilidade. Ela ia atrás da humilhação mesmo. Então, se ela recebia um não, ela ia de novo, ela ia de novo, ela ia de novo, até conseguir o sim. E isso aí é da história dela. Ela, quando foi fazer pré-vestibular, 1900 e muito preto e branco, ela foi no melhor pré-vestibular de Niterói à época, pedir uma bolsa. E ela pediu tanto uma bolsa que os caras deram uma bolsa para ela. Depois de 4 meses pedindo, indo todo santo dia lá, pedir o raio da bolsa. Ela passou, na época dela, em 25º para a UF. Meu pai, que já era de uma família um pouco melhor, que era de Minas, mas estava morando em Niterói, ele fazia o mesmo para vestibular. Meu pai já estava no 5º ano consecutivo tentando vestibular para a Federal Fluminense na época. Há 5 anos meu pai reprovava. E reprovava com garbo e elegância, ele reprovava bonito, ele reprovava zerando prova, era um desespero. Minha mãe conseguiu convencer meu pai a estudar. E foi aí que eles começaram a namorar, e aí vem toda a história. Meu pai, ele sempre tentou vestibular para medicina. No ano que ele conheceu minha mãe, que foi o ano que ele passou o vestibular, foi o ano que ele decidiu não fazer o vestibular para medicina. Ele passou em 6º lugar geral da UF. Ele tinha nota para passar em 1º em medicina. Só que ele decidiu fazer farmácia. Ele conta até hoje que foi a decisão mais acertada da vida dele, porque se ele tivesse tentado para medicina, ele não tinha passado, nem tão bem. Ele não bota a responsabilidade na minha mãe, ele bota a responsabilidade nele mesmo. Então, meu pai e minha mãe foram a primeira geração com nível superior da família. Dali, meu irmão fez escola naval, colégio naval, nível superior, nível de marinha. Eu fui fazer carreira aqui do lado de fora. Não fui o primeiro a me formar, meu irmão mais velho se formou primeiro na graduação. Eu fui o primeiro a ter mestrado na minha casa. E eu fui o primeiro a ter doutorado na minha casa. Continuo sendo o único na minha casa a ter doutorado. Onde é que a chave mudou? Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha madrinha, que é professora de estatística, inclusive, ela me levou no banco, que ela trabalhava no banco, e ela me mostrou um computador. E ela falou, Samuel, isso aqui é o futuro. Eu falei, beleza, é uma caixa cinza com a tela verde, isso era o futuro. Naquele dia eu cheguei em casa e falei, pai, não quero mais presente de aniversário, eu quero curso. Curso de quê? Eu falei, lógica de programação. Ele, mas por que, meu filho? Eu falei, sim, porque minha madrinha falou que esse negócio é o futuro e eu quero estar no futuro. Ele, então tá bom.
Dos 10 aos 17 anos eu não tive presente de aniversário, eu tive curso. Na verdade, eu tive os melhores presentes que alguém poderia ter. E dali eu formei algumas empresas, eu fundei algumas empresas, vendi algumas empresas, fui fazer faculdade, eu ia fazer tecnologia, decidi fazer administração, porque muito mais do que você saber tecnologia, você saber gerir quem sabe, dá mais dinheiro. Então eu fui atrás, efetivamente, de entender como é que isso funciona. Da administração, eu fui fazer o mestrado em administração, o doutorado em administração, mas tudo mudou no dia que eu descobri que eu precisava estudar para ser alguma coisa diferente do que aquilo que eu via ao meu redor. E se eu observo hoje muitos colegas que estudaram comigo, eles estão exatamente onde eles estavam em 1985, 86, 87, em 1993, em 1994. A única grande diferença entre eu e eles é que eu fui estudar. Essa é a diferença. E isso vem de casa, isso vem de berço. Isso vem da tua vontade de ser diferente, de ser além. Aí você vai perguntar, Samuel, mestrado, fez onde? Fiz no Brasil. Doutorado, fiz na França. Antes disso, eu fiz uma formação... Você conhece a história que eu fui fazer um curso na Boston College, em Boston, sem falar inglês. Eu não sabia falar inglês. As pessoas me perguntaram se eu sabia falar inglês, eu falei que sabia e fui. Cheguei lá, me virei e passei no curso. Foi a melhor escola de inglês que eu tive na minha carreira. Foi para lá, me virar igual um louco e me formei. Depois eu tive que aprender mais inglês. E hoje eu posso me dar o direito de dizer que, cara, eu dou aula em inglês. Deus sabe como, mas eu dou. Então, estudar, ter uma carreira acadêmica, colocar isso como objetivo de vida, muda efetivamente o patamar. Eu certamente seria mais um, igual os colegas que eu tive na infância, que infelizmente ou felizmente, às vezes eles estão felizes, quem sou eu para julgar, estão numa posição que eu não considero uma posição de sucesso. Mas o que fez o diferencial todo foi a minha vontade de estudar e meu inconformismo com só aceitar aquilo que o status quo me imporia. Cara, se eu sou capaz de estudar, se eu tenho acesso, se eu posso ter acesso, mesmo que seja pedindo, cara, eu vou pedir, eu vou ter acesso, eu vou estudar, porque aquilo vai mudar o meu patamar, aquilo vai me fazer ser uma pessoa diferente. Como é que foi o teu processo de troca com mentores nesse processo? Você teve mentores, você teve pessoas que te direcionaram, teve pessoas que dentro do seu network abriram portas. Como é que você enxerga essa relação de estudo com a criação de A gente fala muito da inteligência emocional, fala muito da inteligência cognitiva, mas a gente fala pouco da inteligência social. Como é que você usou a inteligência social dentro desse ecossistema para você se desenvolver e conseguir se catapultar? Porque existem ainda aqueles que passam por todo esse arcabouço de conhecimento, mas também não prosperam. Sim, sim. Qual é o grande pulo do gato dentro dessa história de desenvolvimento, de trocas, de mentorias que você teve que te ajudaram a te dar essa virada para a geração do resultado do que você considera sucesso? Vamos lá. Meus primeiros mentores foram meus pais. Tá? Eu nunca vi meus pais acomodados. Então isso já é muito mais do que formalizar essa mentoria. Meus pais sempre foram muito inspiracionais para a gente. Uhum. Então, quando eu falo para a gente, para os três, tá? Só a título de curiosidade, meu irmão mais velho hoje é capitão de marinha. Muito feliz na carreira dele, militar. Meu irmão mais novo mora no Canadá, muito feliz lá, também na atuação dele como veterinário. Então, deixar isso bastante claro. Então, muito inspiracional deles no início. Minha segunda grande inspiração foi minha madrinha, que era uma profissional do mercado financeiro, estatística, de formação, e que ela sabia muito bem o que ela não queria. Ali eu aprendi o que eu não queria ser. Ela trabalhava em banco, ganhava dinheiro desesperadamente no banco, porque ela trabalhava em banco de investimento. Ela era chefe da área de investimento do banco. Um dia, simplesmente, ela levantou da cadeira dela, foi para o chefe dela e pediu demissão. Nunca mais voltou para o banco. Virou professora universitária. Por quê?
porque para ela o estresse do banco era grande demais. Por mais que desse um caminhão de dinheiro, não justificava a saúde mental e a saúde física dela. Então ela foi minha mentora do não, o que eu não quero. E se eu não quero, eu vou encontrar um caminho para aquilo que eu quero. Ponto. Na faculdade eu tive alguns professores em temas específicos que me ajudaram muito a me posicionar sobre determinados temas. E em meio profissional eu tive uma diretora específica, foi essa diretora que fez esse pedido completamente esdrúxulo para mim de indicadores. Ela sempre foi muito... não vou dizer mãe, porque ela não era mãe. Ela sempre foi muito assertiva ao me instruir. E eu sempre tive muito ela como um guia, como um foco. E, consequentemente, ela me ensinou uma coisa muito importante. Um mentor só não te leva onde você quer. E dali eu comecei a ter outros mentores. E esses mentores, eles sempre para áreas específicas. Eu sempre tive muita gente comigo que me ajudava em relacionamento interpessoal. Eu sou introspectivo. Não parece, mas eu sou. Eu sou extremamente introspectivo. E para um introspectivo dar uma palestra é um negócio extremamente desafiante. E a minha primeira aula foi um desses mentores, o professor Armando Nogueira. Ele bateu no meu ombro e falou: cara, eu preciso de um cara para dar uma aula de análise de indicadores numa universidade aqui no Rio de Janeiro, porque nesse dia eu vou estar em Brasília e eu não vou poder dar essa aula. Você dá essa aula para mim? Eu falei: Armando, não tenho a menor condição de dar aula. Ele falou: cara, se você não entrar numa sala, você nunca vai ter condição de dar aula. Vai dar essa aula para mim. Se for boa, ótimo. Se for ruim, depois eu resolvo. E foi ali que eu comecei a dar aula. Teve um colega que me chamou para ser controller da empresa dele, que quando ele me chamou, eu estava gerente de informações, eu não era de finanças. E ele virou para mim e falou: Samuel, quer ser controller lá da empresa? Eu falei: cara, não sei, cara, não é minha área. Ele: se você não for controller, nunca você será controller. Eu te ensino tudo que você precisa saber. Eu falei: beleza, topo. E fui virar controller. O que o mentor faz? Primeira coisa, ele é um grande incentivador seu. Segundo, ele é um cara que abre porta. Terceiro, ele vai ser o único que vai ter coragem de botar o dedo na tua cara e dizer que você fez alguma cagada quando todos os seus subordinados não tiverem coragem de fazer isso. Então, o teu mentor, ele é muito mais do que só alguém que vai te ajudar profissionalmente. Ele te ajuda pessoalmente também. Ele te ajuda a perceber coisas que para a carreira podem não fazer diferença, mas para a tua vida vai fazer daqui a 10, 15 anos. Eu, por acaso, tenho um mentor que me incentivou a voltar a fazer exercício. E me incentivou de que forma? Pela internet, vendo o Instagram do Caboclo. E hoje eu tenho uma vida muito mais saudável do que eu tinha 2 anos atrás, que eu estava a 2 passos do paraíso, literalmente, nesse caso. E essas mentorias, elas existem para isso. Então, é para te ajudar a chegar num patamar à frente. E sempre para mim foi muito útil, mesmo informalmente. Escolhe alguém, conversa com essa pessoa, explica para ela qual é o teu objetivo. Alguém que você confie, alguém que você tenha como inspiração. E talvez você tenha um mentor ali e você não estava sabendo. Toda essa preparação, ela traz como objetivo a gente entregar mais resultados, né? Diminuir o grau de exposição a risco do investidor, né? E fazer com que as organizações elas busquem a sua eficiência, né? A sua eficácia e consigam ser efetivas entregando os resultados através de processos de maneira replicável. Como é que você vê hoje esse mundo hiperconectado, né? Esse mundo globalizado, as bolsas de valores altamente conectadas com as notícias em tempo real, o quanto isso é um fator de atenção, né? E de tensão para a vida do gestor. A gente tem hoje, a gente trabalhava, lá no começo, né, na nossa discussão, a gente falou sobre missão, visão, valores, e você hoje tem uma estratégia que é aquosa, né? Você não tem hoje uma estratégia que você consiga definir ela de maneira efetiva.
ela é fluida porque, como você bem falou, o cenário é fluido, o mercado é fluido, a gente não consegue estabelecer esses parâmetros. E o que a gente vem discutindo aqui, nesse nosso episódio de hoje, é a formação do alicerce desse profissional para ele conseguir chegar no resultado esperado. Como é que você vê as organizações buscando criar mecanismos de governança que estão alicerçados nesses profissionais para conseguir gerar o resultado que elas querem? Como é que você vê essa relação desenvolvida e o quanto esse profissional ele precisa estar preparado no fim do dia para prontidão estratégica, ou seja, entregar aquilo que precisa ser feito e fazer com que os recursos da organização se mobilizem para essa entrega? Vamos lá. Toda organização tem um objetivo. Tá? Então, quando você fala da governança, a governança ela tem que estar organizada em prol desse objetivo, seja ele qual for. Tá? A maioria delas é gerar resultado para o stakeholder de forma geral. Eu diria que hoje o capitalismo de shareholder, que é o capitalismo para o acionista, ele deixou de ser o mote principal das companhias. Hoje as companhias estão preocupadas em gerar recursos e gerar resultados para a sociedade que a contorna. Por que isso é importante? Porque isso já é uma mudança de mindset. Tá? Você pega nos 80, era capitalismo shareholder. Você pega nos 90, capitalismo shareholder. Você estava gerando recurso para o acionista, você queria gerar dividendo e vida que segue. É isso. Hoje você tem que gerar recursos para o acionista. Você também tem que gerar recursos para a sociedade. Você tem que evitar que o mundo acabe. Afinal, você só vai conseguir gerar dinheiro em 2050 se houver gente em 2050 no planeta. Tão simples quanto isso. É quase ir para o óbvio. Então, o primeiro ponto a companhia precisa ter um objetivo. O conselho ele vai ser desenhado para que a estratégia que emane desse conselho seja para atingir aquele objetivo. Então, se eu tenho como um dos meus objetivos empresariais a sustentabilidade ambiental, eu não vou botar no meu conselho, na cadeira de conselho, alguém que discorde dessa visão. Não faz sentido. Ele vai desenhar estratégias que não vai cumprir esse meu objetivo final. Então você tem um objetivo principal, que vão derivar pequenos objetivos, que por sua vez você vai ter um conselho que vai buscar estratégias para atender esses objetivos, que abaixo disso você vai ter um grupo executivo que vai estar alinhado com esse conselho, essa é a recomendação. Isso não quer dizer que eles não discordem em determinados pontos, a discordância é necessária. Eu ouvi uma frase hoje vindo para cá que eu gostei muito: você só consegue gerar fogo com atrito. Então é importante de vez em quando rolar um atrito, porque senão não tem faísca, e se não tem faísca não tem fogo. Então é importante que exista um alinhamento, no entanto também é importante que seja aceitável a discordância, a conversa entre o conselho e os executivos. E esses executivos têm que ser capazes de emanar para baixo da sua estrutura quais são as estratégias desenhadas e qual é o objetivo final. Se eu quero sair da Barra da Tijuca e chegar nas Ilhas de Cagarras, eu tenho que ir pela água ou voando. Não existe terra suficiente para eu chegar lá. Então, beleza. Se eu sei que tem que ir pela água ou voando, quais são as habilidades necessárias que meu time precisa ter para que eu chegue lá? Beleza. Eles precisam saber voar ou saber remar, nadar, alguma coisa do tipo. Meu time está capacitado para isso? Não, não está. Sobe na cadeia hierárquica. Pessoal, precisamos treinar o time, porque senão a gente não vai cumprir aquele objetivo. Ah, mas não está previsto em orçamento. Sobe na cadeia hierárquica. Pessoal, a gente precisa prever em orçamento um treinamento para o time, porque senão a gente não vai atender esses objetivos. Beleza, mas está todo mundo sabendo qual é o objetivo. Está todo mundo sabendo o que é necessário para atingir aquele objetivo. Então você monta a governança para que ela atenda a essas necessidades, para que no final você atinja aquele objetivo. Só que você tem que botar um negócio muito claro para todo mundo. Ética essencial. Não se discute nada em relação a dali para baixo sem ética. Sem ética, sem regra, sem critério, sem comportamento, sem compliance. Porque, por mais que você tenha um objetivo, e esse objetivo seja gerar benefício para a sociedade, whatever, se você em algum momento comete um deslize ético,
ou comete um deslize de compliance, toda a tua estratégia derreteu. Porque você não tem mais autoridade para falar do resto. E aí a própria sociedade vai se incumbir de te massacrar de algum nível. Seja judicialmente, que é o mais natural, seja socialmente, através de queima de reputação. Então, sem ética e sem compliance, não se discute o resto. Então, tendo isso como base, monta-se objetivos, estratégias, do conselho, os executivos, os seus times emanam qual é o objetivo final e depois de baixo para cima as necessidades para que a gente chegue naquele objetivo. Samuel, toda a nossa jornada até aqui foi para falar sobre resultados, falamos sobre estratégia de desenvolvimento dos indivíduos, dos executivos, né, desses líderes que vão tomar conta das organizações e no fim do dia eles tomam conta de recursos e esses recursos têm que ser multiplicados, né? Uhum. Você tem uma estratégia, você bem explicou a formação da estratégia, da governança da organização para que você possa garantir um conjunto de regras para gerar no fim do dia previsibilidade para a implementação disso. Sim. A gestão de projeto é ciência, eu digo quase que ciência e arte, né? De você conseguir estratificar essa estratégia de maneira tal a criar projeções, né? E dizer como é que vai ser o caminho para a implementação desse capital, né? Tanto de uso do dinheiro em si, mas a aplicação e coordenação dos trabalhos em torno daquilo ali para que possa ser feito e gerar tanto a previsibilidade como competitividade. Como é que você enxerga a importância dessa disciplina, né? Hoje 30% da economia global é baseada em projetos, para um profissional que está se desenvolvendo, seja ele começando a sua jornada como gestor empreendedor ou aquele que já atingiu ou está nessa cadeira hoje. Como é que você enxerga essa relação? Uma visão muito particular minha, eu acho até que você compartilha um pouco dela, que eu acho que todo gestor tem que saber gestão de projeto. Ponto. Ele não necessariamente vai ter uma certificação ou não, porque um cara de finanças não vai fazer uma certificação em projeto tradicionalmente. Não seria a tradição dele. Mas ele tem que saber gestão de projetos por um motivo muito simples. Tudo é projeto. Então, parar para pensar, tudo é projeto. Uma empresa, no final das contas, vai ser um projeto permanente, mas é um projeto, que a forma de organizar é muito similar. Quando você traz que todo executivo, todo gestor, ele tem o objetivo de maximizar resultados, à medida que você entende a metodologia, as metodologias de gerenciamento de projeto, a forma com que elas funcionam, você pode escolher aquela que mais se adapta ao seu perfil e, por sua vez, desenhar as suas estratégias de forma mais previsível, gerando, consequentemente, com essa previsibilidade, uma maior segurança ao mercado, uma maior segurança ao investidor. Uma das coisas que nós trabalhamos muito em mercado, quando a gente vai discutir finanças, é a incerteza. E à medida em que você tem métrica, à medida que você tem método, você consegue fazer reduções de incertezas. E quando você reduz incerteza, você maximiza valor. Então, um gestor saber gestão de projeto, na minha visão, é essencial. E se ele souber muito, melhor ainda. Se ele tiver uma certificação que comprove que ele sabe, melhor ainda, porque aí não existe discussão se ele sabe ou não sabe. Então, gestão de projetos, para mim, ela deveria ser obrigatório em qualquer formação executiva, nem que seja só uma cadeira, assim como estratégia deveria ser obrigatória em qualquer formação executiva, nem que seja uma cadeira. E aí seja de finanças, marketing, gestão de pessoas, não importa a posição que você vai sentar. Se você entender que toda empresa e tudo que você faz numa empresa, no final das contas, é um projeto, sendo grande ou pequeno, permanente ou não, e aí eu estou fazendo a galera de gestão de projetos se remoer, porque projeto por si ele teria que ter um fim. Mas vamos lá, qual a grande diferença de você gerir a construção de alguma coisa ou você gerir uma empresa que constrói diversas coisas? Cara, você está o tempo inteiro gerindo projetos. Então, é gestão de projeto no final. É interessante que você trouxe, né? E explicando para quem estão nos vendo aqui pela primeira vez, a IPMA, que é a International Project Management Association, ela trabalha com 3 grandes eixos de compreensão acerca do fenômeno projeto, né? O primeiro é entender qual é a organização, como é que funciona a estratégia, como é que funciona o pegar negócio, né? O segundo ponto é você entender como é que funciona a cultura, pessoas, relacionamento interpessoal. E aí você vai definir
Uma estratégia de uso de comunicação efetiva para a alocação desses recursos é uma parte técnica de gestão de projeto, como é que você vai fazer um cronograma, se você vai usar uma visão ágil ou se você vai fazer uma visão híbrida, né? Você vai ter um preditivo junto com a agilidade funcionando em perfeita harmonia para você conseguir trabalhar isso. E a IPMA ela trabalha com 5 níveis de certificação. No Brasil a gente tem um 5º nível, né? O primeiro inicial para aqueles que estão formando no 2º grau, iniciando a faculdade, querem conhecer, né, sobre gestão e ainda estão tateando o mercado, existe uma certificação criada no Brasil chamada IPMA Brasil Foundation, né? Uma certificação onde você faz uma prova, onde você tem o conhecimento contra o ICB, que é o IPMA Competence Baseline da IPMA. Esse Individual Competence Baseline ele é um referencial onde você tem lá 29 competências acerca da gestão de projetos. A gente trabalha com gestão de projetos, programa portfólio. O nível D, que é uma certificação global, que é uma certificação também baseada em conhecimento, né? E aí você também é referenciada dentro, né, do ICB e também tem alguns outros elementos, como por exemplo do PMBOK, que é, né, da visão americana, do PMI. A partir do nível C, a IPMA é a única certificadora do mundo que diz que você é gerente de projeto, né? Então, como é que é essa história de ser gerente de projeto? Você, de fato, já entregou. Então, a IPMA ela trabalha com uma certificação que é baseada em performance. Então, é o que você já fez. E aí você tem uma instituição, nós somos a primeira associação do mundo de gerenciamento de projeto, fundada em 65, né? Temos sede na Suíça, e a partir do nível C, você é o gerente de projeto, B, você é o gerente sênior de projeto, e o nível A é o diretor de portfólio, né? O diretor de projetos é quem que é responsável por uma carteira. E você tem, consequentemente, né, o nível C, 5 anos de experiência pelo menos, o nível B, em média, 10, e o nível A, 15 anos de experiência. Como é que você enxerga, nesse caso, que é muito comum no mercado, né, tanto para o mercado financeiro, quanto para o mercado de TI, quanto para alguns outros mercados, você ter certificação baseada em conhecimento, ou seja, você tem um referencial, fazer uma prova como referencial, isso é um padrão de mercado. Como é que você enxerga que uma certificação baseada em performance, em entrega, né, na experiência do candidato, com processo de assessment, pode agregar para as organizações para entregar melhor a sua estratégia e, no fim do dia, ajudar o conselho de administração? A própria certificação em si, mesmo aquela baseada em conhecimento, ela já gera uma tranquilidade. Então, ela já gera algum grau de compromisso daquele profissional com aquelas regras que ele sabe, com aquelas regras que ele assinou um termo, na maior parte das vezes, de comprometimento, de aplicação, e um termo ético também, e de que ele vai aplicar aquilo na carreira dele para entregar os melhores resultados possíveis. Pronto. Então, o próprio nível só de conhecimento já é razoavelmente interessante. Quando você agrega uma camada de, cara, além de conhecer, esse cara já aplicou e teve um baita de um resultado, é como se você estivesse dando um selão para esse cidadão e falando só, pode confiar, que esse aqui, além de saber, é bom no que faz. Tem uma... Não sei o quanto você é próximo do futebol, mas tem um folclore clássico do Romário que ele não gostava de treinar, porque ele já sabia o que tinha que fazer. E alguém discute ou discutia que o Romário sabia fazer gol? Por quê? Porque além dele conhecer a técnica muito bem, ele já tinha comprovado N vezes de que ele sabia fazer gol. Existem até algumas teorias de que algumas Copas que ele não participou, se ele tivesse participado, ele tinha levado. Mas ali você deixa claro. Quando você inclui na certificação que você teve uma entrega e que alguém avaliou aquela tua entrega e disse, realmente ele teve essa entrega aqui maravilhosa, você tem uma comprovação a mais para o mercado. Isso gera mais segurança. Toda a questão aí por trás vai estar em o quanto você vai estar disposto ou o quanto você está confiante que aquela tua entrega realmente foi boa, né? Para apresentar isso para uma banca avaliadora. E aí sim ocupar determinadas cadeiras associadas àquela formação. Mas para o mercado isso é maravilhoso. O mercado sabendo que isso existe, e vou dar um exemplo no mundo de finanças, o CFA, que é a maior certificação de finanças do mundo, o nível 1 é uma prova de conhecimento. O nível 2 é uma prova de conhecimento, mas que se você não teve vida, você não consegue fazer a prova. O nível 3, você tem que estar em cadeira executiva pelo menos há 5 anos.
Senão você não pode fazer o nível 3. É simples assim. E por que ele é extremamente reconhecido? Porque todo mundo sabe que o cara que teve um carteira executiva passou pelas 2 provas anteriores e fez o nível 3, esse cara sabe finanças. Ninguém vai discutir. Ele é CFA. Ponto. Perfeito. Um último ponto para a gente poder abordar, para a gente ir para a nossa consideração final, né? Para você poder trazer um pouco de maneira sumarizada a tua experiência para quem estão nos ouvindo, para quem eles possam se desenvolver. Quando a gente olha para a competência, né? A gente fala muito da competência individual, né? E aí a gente deixa de olhar para a competência organizacional. E a gente também na IPMA tem a única certificação do mundo de empresa, de organização, que ela faz uma integração tanto do indivíduo, quanto da performance que existe nos projetos e programas, quanto da governança que é avaliada e é feito isso. O Brasil ele teve a felicidade, né? Felicidade não, competência, de ter sido o primeiro das Américas a realizar isso, junto de um grande parceiro institucional da IPMA, que é a Eletrobras, onde inclusive ela se colocou como primeira das Américas a ter feito essa certificação de maneira efetiva. Como é que você enxerga o impacto de um avaliador externo ajudando você a avaliar a governança de portfólio, de implementação de portfólio da tua carteira de projeto, desde o momento da implementação da estratégia até você chegar no campo, na ponta, onde o indivíduo está implementando? Como é que você enxerga isso sobre o ponto de vista de finanças, que é o teu grande carro-chefe, que é enfim, você é multifacetado, né? De tecnologia, finanças, entende alguma coisa de projetos e tem uma carreira executiva bastante robusta. Mas indo para o teu carro-chefe, para aquilo que é o teu principal ponto de reconhecimento, que é a área de finanças, como é que você enxerga ter a possibilidade de ter um tracking desse de um avaliador externo para te ajudar a avaliar como você faz o investimento e implementação de estratégia da tua organização? A primeira coisa que uma certificação dessa é capaz de fazer para uma companhia é diminuir o risco dela. Então você já põe à mesa de que ela tem um método, uma metodologia comprovadamente avaliada, que comprovadamente gera sucessos. Beleza, isso não garante que em algum projeto não vai dar água. Até porque tem o quê de pessoas aí nessa história que às vezes a gente não controla, e um outro quê que é o quê de mercado, que às vezes muda de direção de acordo com a vontade dele. Mas a primeira coisa, ela reduz o risco. Então ela reduz a incerteza em diversas entregas. E isso para finanças é extremamente interessante. À medida que você tem menos incerteza, você tem maior certeza do resultado. E, consequentemente, você sabe qual é o resultado financeiro no final das contas, qual é o valor que aquilo dali vai agregar. Um segundo ponto é que isso pode trazer uma maturidade empresarial que muitas empresas grandes hoje não têm. Porque elas fazem como fazem sem saber por que fazem como fazem. Elas só fazem. E está dando certo. Por algum motivo. Que também não sabe explicar qual é. À medida em que você certifica todo esse processo de projetos, você passa a ter como explicar o que você faz, por que você faz e por que você está dando tais resultados. Consequentemente, se algum dia não der o resultado, você sabe onde corrigir. Porque você sabe qual é o caminho que foi feito. E o mais interessante, você sabe qual é o caminho que foi feito em todos eles. Então você tem um mapeamento completo. Isso para a governança, e quando você fala de uma empresa SA que é controlada por governança, é essencial. Não vou usar como referência uma empresa petrolífera brasileira que teve problemas no passado. Mas imagine que você tenha toda a sua carteira de projetos mapeada, com todos os processos mapeados, todos eles controlados, seguindo uma regra determinada, e, por acaso, alguém te acusa de alguma coisa. Você investigar internamente e confirmar se aquilo existe ou não é muito mais simples. As pessoas não vão ter como esconder. Então, até por uma questão de comportamento e educação do próprio mercado, uma empresa que tenha essa certificação, ela se torna uma empresa mais robusta e mais defensável para o mercado externo também, não só para o mercado interno. Isso agrega bastante valor, na minha visão como financista. Perfeito. Samuel, para a gente poder fechar, né, esse episódio que talvez tenha sido o episódio épico, né, daqui do Gestão de Verdade. Talvez o mais longo. Conta pra gente o que você
gostaria de falar para você mesmo há 20 anos atrás e que ninguém te falou, né, e que teria transformado o seu caminho em menos árduo? Não que ser árduo seja ruim, mas a gente pode encurtar o caminho para os outros, né? Aliás, a nossa função como professor é essa, né? O que você diria para você mesmo? Qual é a dica que você se daria que pode ajudar a quem estão ouvindo a repensar sobre a sua carreira e talvez até possa, através da tua palavra, ser um ponto de virada na vida deles? Cara, eu sou uma pessoa muito autocrítica à minha história. E talvez teriam 2 bons conselhos que eu daria a mim. O primeiro é: se cobre menos. Você não precisa salvar o mundo. E o segundo: você não sabe tudo. Então são 2 conselhos que eu daria para o Samuel eu não vou dizer de 20 anos atrás, mas para o Samuel de 17, 18 anos. Você não sabe tudo e se cobre menos. Talvez se eu soubesse disso lá atrás, a minha trajetória teria sido um pouco menos sacrificante para mim. Satisfatória ela é, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou muito feliz com a posição que eu tenho, eu sou muito feliz com os amigos que eu tenho, eu sou muito feliz com a carreira que eu construí. Mas talvez eu tivesse sofrido menos para chegar onde eu cheguei. E um sofrimento interno, não externo, tá? Para deixar muito claro. Um sofrimento que você sofre no banheiro tomando banho. Não é um sofrimento que o mercado vai olhar para tua cara e ver: ih, tá sofrendo. Não é isso. Então, essas seriam 2 dicas que eu daria para o Samuel lá no início da carreira. Palavras finais. Confiem em vocês. Confiem nos seus objetivos. Um colega meu que é multimilionário fala que rico não tem sonho, tem objetivo. Então, confiem nos seus objetivos e, principalmente, estudem. Estudem, se preparem, se qualifiquem. Estejam prontos para se adaptar, porque o mercado vai mudar. É a única certeza que eu tenho. Para onde ele vai, eu não faço a menor ideia, mas que ele vai mudar, ele vai mudar. E se você não estiver pronto, alguém vai estar. E, consequentemente, as coisas não vão sair como você esperava. Então, esteja pronto para mudar, qualifique-se, viva estudando, aprenda ao máximo que você puder, faça bons amigos e faça melhores contatos e mantenha uma rede de relacionamento saudável. Isso é essencial para você. E se eu puder te dar um último conselho, faz exercício. Tá? De vez em quando. Não precisa ser sempre também não, porque senão fica cansado. Mas faz exercício para manter a saúde. Samuel, muito obrigado. Obrigado a você. Mais um episódio do Gestão de Verdade terminando agora. Assina aqui embaixo, assina o nosso canal, acompanha o nosso trabalho. Obrigado, Samuel.